Oi, gente, vamos lá. Vim aqui para sentar mais uma vez e compartilhar meus 10 centavos de opinião com relação à situação aí da Madame Dona Rúbia. Primeiramente, gente, eu quero dizer que toda a audiência dela, eu respeito muito, gente, porque eu sei que são pessoas que acompanham ela há anos, são senhoras e tudo mais. Então, vai aí o meu respeito para a audiência dela. O último vídeo que eu fiz, gente, eu não lancei críticas a ela, a gente entenda. O que a gente faz aqui é observar e falar em cima dos vídeos que a gente vê. Ela promove o conteúdo. E uma coisa também que eu quero deixar claro para a audiência dela, gente, relaxe. Nem Madame Dona Rúbia se importa, porque a gente falar dela é bom. É bom que ela seja falada, por isso que ela promove várias coisas, várias situações, para justamente pessoas estarem falando dela e ela tá aí no hype. Não se importem, gente, não leve pro lado pessoal. Madame Dona Rúbia, ela não leva, então relaxem vocês. Até mesmo com relação à casa dela, vamos lá, entrar no assunto. Gente, eu não acredito que Madame Dona Rúbia tá falida, nem tá passando por miséria. Muito pelo contrário, Madame Dona Rúbia é uma mulher muito inteligente. O que eu falei aqui, o ponto que eu toquei, é que ela não construiu bens materiais, coisas, empresa, essas coisas assim. E realmente, desde quando ela começou a ser notada, né, ir pra televisão e tudo mais, ela tem mais de 1 milhão de inscritos. Mas esses 1 milhão de inscritos dela, gente, não gera renda suficiente para poder ela ter uma boa vida. Então ela tem que viver em volta de polêmica, de situações chocantes, para poder. Ela quer chocar. Então acredito que com essa casa aí é só mais uma tentativa de chocar. Chocar, chamar atenção. Eu achei linda até a forma que ela arrumou ali a casa. Gente, ela é muito destemida. Ela é uma mulher esforçada. Vocês viram que coragem daquela mulher entrar num lugar daquele. E olha como ela deixou. Ela deixou com um jeitinho de lar. Lembra que eu falei pra vocês lá daquela casa do início dela, que era uma casa humilde, mas eu senti um aconchego de lá? Então ela deu essa cara, esse lugar aí que ela se enfiou agora. Mas, gente, entenda, Madame Dona Rúbia, ela é uma mulher vivida. Isso aí que ela tá fazendo não é sem pensar. É de caso pensado, gente. Tudo que ela faz, todo passo que ela faz é de caso pensado. Aí volta lá o vídeo que eu fiz. Madame Dona Rúbia já era para ser uma mulher fazendo N propagandas, principalmente de alimento, produto de limpeza, de mercado, de alimento, porque ela teve esse hype todo há anos atrás. Só que ela não conseguiu manter. Por quê? Porque ela foi por um caminho que as pessoas não perdoam, que é um caminho da polêmica, um caminho de muita mentira, porque para cada mentira que ela se envolvia, ela tinha que encobrir com outra mentira. Então caiu credibilidade, produtos não gostam de se associar, gente, marcas não gostam de se associar com pessoas que só têm engajamento no canal advindo de polêmica, eles não gostam. Então ela não é uma pessoa interessante para marcas. E é nesse sentido que eu falo. Então ela não tem empresa, não construiu nada, gente, para ela ter um conforto, para ela ter uma estabilidade, uma segurança. Muito pelo contrário, ela precisa viver dessa forma, se submetendo a essas situações para poder ela ter o que colocar no canal dela, ter conteúdo. E isso pode ter sido também ideia da filha dela, porque a filha dela, ela se vende como uma pessoa que vai te aconselhar a você movimentar seu canal, você crescer seu canal. Pode ser também, gente. Mas é muito estranho a maneira que ela saiu, a forma que ela saiu, a rapidez que ela saiu. Tudo dá a entender que lá no condomínio as pessoas já não estavam mais aceitando ela. Não sei se dono, não sei se as pessoas estavam vendo algum comportamento dela e eles não estavam aprovando. Possa ser que ela tenha tido algum conflito lá. Gente, verdade é que Madame Dona Rúbia, onde ela está, parece que ela não é bem-vinda. Parece que chega um tempo ela morando num lugar, as pessoas, o ambiente, o lugar, ela tem que sair de lá. Não sei se ela procura confusão, se ela é uma pessoa que ela passa para vocês uma imagem de uma pessoa da paz, alegre, feliz, mas na verdade ela não é. Você vê que na plataforma social tem pessoas que, gente, não faz conteúdo falando do que está vendo no vídeo dela, faz conteúdo mesmo odiosos, que eu particularmente eu não concordo. Mas Madame Dona Rúbia, uma última live que eu assisti uma live dela ontem, e eu fiquei muito horrorizada com o comentário dela, um comentário muito infeliz. Então, a gente vai observando alguns padrões nela, na vida dela, e a gente não vê sentido em uma mulher, uma senhora, do tempo que ela tem, né, com tanto dinheiro que entrou na vida dela, ela já não tá com a vida estabilizada. E, gente, não é que a gente tenha a ver com a vida dela, é que isso chama atenção. E ela está na internet, ela está no YouTube. A vida dela é um canal de YouTube que ela coloca tudo. E existe pessoas aqui na plataforma social
que faz resenha sobre canais de internet. As pessoas precisam entender isso. Não é pessoal com Madame Dona Rúbia e com ninguém que a gente traz conteúdo aqui. Eu, particularmente, faço análise de canal, então eu analiso o comportamento, eu analiso padrões que estão estranhos, conversas que não são bem o que a pessoa está falando. É isso que eu faço, o contraditório, tudo isso leva a entender quem é a pessoa. Se a pessoa está mentindo, se a pessoa é mentirosa, se a pessoa está falando a verdade. É o meu conteúdo, como é o dela, expor a vida, e ela está sujeita tanto à resenha como à análise. As pessoas, elas querem o ônus, mas elas querem o bônus, mas elas não querem o ônus. Pode ser chato? É chato, mas alguém tem que fazer isso. Por exemplo, gente, tem pessoas que estão aqui na plataforma social cometendo crimes, extorquindo pessoas. Tem pessoas que estão aqui na internet usando da fé para estar pedindo dinheiro, para sustentar a vida boa. Então, alguém precisa fazer esse serviço. No caso de Madame Dona Rúbia, ela é uma incógnita ainda pra mim. Ainda tô ainda, né, aí vendo conteúdos dela e tô acompanhando ela agora, nessa nova saga dela. E tô vendo algumas lives, porque live, gente, como eu falei pra vocês, é muito bom, porque não tem corte, não tem edição, as pessoas estão falando. Então, a melhor forma de você avaliar um ser humano é ver o que ele fala, como ela fala. E lá no ao vivo, tem pessoas que entram, tem pessoas que falam algumas coisas, ela responde. E dá pra gente ter uma melhor análise de quem é ela. Por exemplo, essa live que eu estava vendo ontem me disse muito com relação a rancor, coisas que ela carrega ainda dentro dela e que ela escolheu fechar o coração, e as palavras que ela solta, você vê que é palavras de amargura. E com relação à casa de Madame Dona Rúbia, Madame Dona Rúbia, muito caprichosa, ficou muito bonitinho. Ela mostrou só a sala, né, gente? Tá bonitinho, Madame Dona Rúbia. Mas a gente vai continuar de olho, porque que tá estranho, tá. Se ela nos bota nesse vale da estranheza, a gente precisa sair de lá, né, não, gente? Então, já que ela não nos fornece esclarecimentos, informações claras, a gente tem que estar aqui para poder estar vasculhando, para poder descobrir o que é que acontece. Que tudo é envolto de muito mistério. Ah, uma coisa eu quero dizer para vocês. Aquela casa ali, ficou uma dúvida, não foi? De que foi sonho, gente. Foi sonho que conseguiu a casa. Norma, como é que você afirma isso? Porque em vídeo ela mesmo fala. Quando ela tá na cozinha arrumando, ela fala assim: ah, Tony, a gente tem que colocar aqui uma pintura, colocar azulejo, tem que falar com o rapaz, você tem que falar com o rapaz. Ou seja, ele conhece quem é o dono da casa, ele que conseguiu a casa, viu, gente? Só, eu vou soltar aí um pedacinho do vídeo, se der, pra vocês verem ela falando com a própria boca dela. Se não der, gente, porque diz que ela gosta de dar uns strikes aí, né? Daí vai ficar de graça. Vocês vão ter que ir lá no vídeo, no primeiro vídeo dela da mudança, pra poder observar. É no momento que ela tá lá na cozinha, falando dos azulejos que não tem. Aí ela fala que ele tem que falar com o dono e ele tem que ver como é que vai fazer. Voltemos ao Vale da Estranheza. Gente, como é que uma pessoa que faz conteúdo dentro de casa, ela vai se enfiar em um lugar que tem um bar embaixo da casa dela? Sendo que isso aí vai causar para ela, assim, um transtorno terrível. Porque é barulho, gente. Qualquer barulhinho externo atrapalha o conteúdo. Outra coisa também, o marido dela, ele tem as questões dele, certo? Então, acho super contraproducente, gente, esse homem tá morando embaixo de um bar. Que reforça mais que quem conseguiu esse endereço aí foi ele, né? Então, gente, não faz sentido nenhum, por mais que ela venha se explicar, falar qualquer coisa, que ela não se explica, viu, gente? Ela só vai agindo, só vai fazendo explicações muito rasas. Eu tava procurando aqui algum vídeo que ela fosse dar uma explicação pela qual ela ia mudar de endereço. Ela só disse que ela tinha que mudar de endereço. Teve algumas avarias lá no apartamento, mas que não justificam uma mudança, principalmente uma mudança tão rápida. Então, são coisas que ela não explica, ela deixa lacunas pra gente vir aqui e ter que fechar. Se quebra-cabeça tá muito confuso, gente, alguém vai ter que montar ele, tá bom? Beijo, gente.